Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui com mais uma aula de Química para você. Aqui quem vos fala é o professor Almeida, ok? Professor Antônio Almeida Pereira, popularmente conhecido como professor Almeida, tá joia? E né, hoje nós vamos abordar com vocês a aula de número 6, ok? Fique ligado, porque hoje nós vamos trabalhar com substâncias e misturas. Vamos conhecer o que são substâncias, vamos conhecer o que são misturas e a classificação de materiais, beleza? Porque nesta aula a habilidade será identificar as substâncias e misturas. Sendo assim, o que significa substância, né? Substâncias são os diversos tipos de matérias que existem na natureza e classificam-se quanto à forma molecular em substâncias simples. O que são realmente substâncias simples? Substâncias simples são aquelas representadas por moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, O2. O2 representa a substância, um gás oxigênio. Então, formada somente por átomos de oxigênio. Tá vendo? O2. Já o ozônio, também formado só por átomos de oxigênio. Então, O3. E o hidrogênio, quer dizer, H2. Mas o mesmo elemento químico, hidrogênio. Isso caracteriza as substâncias simples. Com relação às substâncias compostas. O que significa substâncias compostas? São aquelas representadas por moléculas formadas por átomos de elementos químicos diferentes. E assim, exemplos, o gás carbono, né? O CO2. Nós temos aqui um átomo do elemento químico carbono e 2 átomos do elemento químico oxigênio. Na molécula da água, então eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, caracterizando o quê? Como são elementos químicos diferentes na molécula destas substâncias, essas substâncias são classificadas como compostas, tá certo? E as substâncias simples não, são formadas por o mesmo elemento químico. E nós vimos ainda, O2 e O3. Nós temos 2 substâncias diferentes, isso caracteriza o processo chamado alotropia, são alótropos, substâncias do mesmo elemento químico, mas são simples, porém são substâncias diferentes. Fique ligado porque isso é muito importante. Valeu, meu caro aluno? E na sequência, sabemos também que um material qualquer pode ser considerado uma substância quando possui todas as suas propriedades definidas, determinadas e praticamente invariáveis nas mesmas condições de temperatura e pressão, ok? Então, como exemplos de substância, nós temos água destilada, tá vendo? A água destilada, né? Aquela água pura que ela foi, que ao passar pelo processo de vaporização e condensação, as impurezas, ok, ficaram e a água, ela é água pura, né? O álcool etílico anidro, né? É o conhecido etanol anidro, isento de moléculas de água na sua composição. Nós temos também o oxigênio, né? Em relação ao ar que respiramos. Nós temos o gás carbônico, que é o popular CO2,
E o cloreto de sódio, o NaCl, que é exatamente o sal, que é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha do nosso dia a dia. Então, isso aqui são exemplos de substâncias, tá bom? De diferentes materiais. Valeu? Para que possamos agora memorizar mais, podemos agora, digamos assim, crescer mais nos nossos conhecimentos, vamos partir para aquele velho aprender fazendo. Olha lá no aprender fazendo, o que tem de questão para você, ok? Olha só o enunciado desse aprender fazendo. O enunciado diz o seguinte: as substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta, olha só, três substâncias simples e duas substâncias compostas, respectivamente. Então, vocês estão vendo aí que, olha aí, cada questão, cada alternativa, eu tenho as fórmulas de 5 substâncias diferentes. O que o enunciado requer é que você indique qual alternativa exista. 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Na letra A, H2O, água, mercúrio, HI, que é o ácido iodídrico, FeH2S. Na letra B, AU, que é ouro, O2, CO2, HCl, NaCl. Na letra C, S2O2, O3, CH4 e CO2. Na letra D, H2SO4, Cu, H2O2. E na letra E, AU, Ag, Cl2, H2C, CO3 e o H2. Afinal de contas, qual é realmente a alternativa que contempla 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas? Será que dá para você visualizar? Você entendeu exatamente o que era uma substância simples, né? Aquela formada cuja molécula formada pelo átomos de um mesmo elemento químico, e as substâncias compostas formadas por átomos de elemento químico diferente. Sendo assim, vamos lá? Olha aí, então nós temos aqui exatamente a letra C. S2, O2 e O3 representam as substâncias simples, ok? Já CH4 e CO2 representando as substâncias compostas. Vamos no comentário então, só para comentar e para você ver porque S2 são 2 átomos de enxofre, O2, 2 átomos de oxigênio, O3, 3 átomos de oxigênio. E as compostas, CH4, 1 átomo de carbono, 4 de hidrogênio, CO2, 1 de carbono, 2 de oxigênio. Então, sendo assim, meu caro aluno, esperamos que vocês jamais deixem de entender a diferença entre substâncias simples e substância composta. Tudo bem? Com relação agora à mistura, tá certo? A mistura. O que entendemos de mistura? Uma vez que você já sabe o que é uma substância simples e uma substância composta. Então, a mistura nada mais é, meu caro aluno, que a união de 2 ou mais substâncias que apresentam uma ou mais fases ou aspectos com suas propriedades bem definidas. Isto é, as substâncias estão na mistura, mas a propriedade de cada um é preservada. Tá bom? Por isso que existem as técnicas de separação da mistura, que não existe transformações químicas formando substâncias diferentes. Realmente não existe. No entanto, mistura é muito raro encontrar
uma substância também isolada na natureza, né? Geralmente é muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque, em geral, a matéria se apresenta como material, ou seja, e não como substância, né? Ou seja, geralmente a matéria em si, ela é como material, quer dizer, apesar de a matéria existir, ela tem impurezas, né? Ela tem algo que estão agregados e no final é difícil realmente a gente encontrar substância pura, né? Em geral, a matéria se apresenta como um material, por isso é muito raro encontrar uma substância isolada completamente da natureza, tá certo? Vamos lá então agora, porque, olha só, mas, professor, neste enunciado, que em geral a matéria se apresenta como material e não como substância, mas daria para o senhor falar um pouquinho sobre material? Sim, claro. Então, material é uma porção da matéria que contém mais de uma substância, tá bom? O que eu falei? Então, se não existe pureza, né, a substância não está isolada, é porque existe uma porção da matéria que contém ali mais de uma substância, tá bom, na sua composição. Tudo bem? Se você entendeu, meu caro aluno, vamos agora dar continuidade a alguns, mostrando para vocês algum exemplo de mistura, né? Você já ouviu falar no granito? Granito, né? Granito é como se fosse um minério, né? Quando você fala em granito, então você diz, então que minério é esse, o granito, né? É porque o granito, ele é uma mistura, né? Uma mistura que, digamos, homogênea, uma mistura que não é, você não consegue ver só uma substância, você consegue ver várias, como se fossem várias substâncias. Seria heterogênea, talvez, mas vamos ver. O granito nada mais é do que um material constituído de quartzo, mica e feldespato em proporções variadas, tá bom? Então você está vendo aí a figura do granito. Granito não é a mesma coisa que granizo, hein? Não é granizo, hein? Granizo não é precipitação da água no estado gasoso, mas aqui nós estamos falando de granito. Então, neste material que chamamos quartzo, mica e feldespato em proporções variadas, tá bom? Em relação ao aço. O aço, gente, nada mais é do que uma mistura sólida, homogênea, né? Uma mistura que você não consegue identificar diferenças. No granizo, você vê material, né? Diversos, variados ali. Mas no aço você não consegue. O aço, ele é constituído uma mistura de 98,5 de ferro e 1,5 aproximadamente, né, de carbono em massa. Então, quando você tem ferro mais carbono na constituição de um metal, pode ficar sabendo que ali não é ferro nem é carbono. Ali nós estamos diante de uma liga metálica. E essa liga metálica chamada de aço, ok? Só para vocês entenderem direitinho. Tem mais exemplos de mistura? Tem. O ar que respiramos, né? Se você não respira o ar, com 4 minutos aproximadamente você morre. E o ar é o que mistura, compreende o ar atmosférico. Então, o ar atmosférico é constituído de 78% de gás nitrogênio, 18% de oxigênio, 1% do gás argônio e 1% de outros gases, né, CO2, etc. e tal. Lembrando, meu caro aluno, se por acaso, além do de 78% de nitrogênio, 18% tem que ser oxigênio. E se não for, se você tiver essa composição alterada, é porque esse ar atmosférico ele não é puro. Ele só é puro se
ter exatamente esta composição na atmosfera. Valeu? Aqui eu estou conceituando para vocês o que significa mistura, né? Dando para você exemplo de mistura. Na sequência, já que você entendeu o que significa a mistura, substância simples, substância composta, vamos agora para a classificação dos materiais. Bom, como é que eu vou classificar os materiais? Bom, os materiais, eles são classificados em material homogêneo, tá certo? Que é um tipo de material cujo aspecto é uniforme em toda a sua extensão. Já o material heterogêneo é um tipo de material cujo aspecto é multiforme, quer dizer, é variado em toda a sua extensão. Variado quer dizer, você encontra várias outras formas. Tá? Heterogêneo, você consegue identificar outras substâncias. E no homogêneo, você não consegue, você imagina que você vê uma outra coisa, uma coisa só. E já no heterogêneo, você vê algo diferente. Tudo bem assim? Para isso, vamos entrar em detalhes sobre o material que nós denominamos de material homogêneo, tá bom? Então, o material homogêneo é qualquer substância em uma única fase de agregação, como a água líquida, tá bom? Como o ferro, enfim. Eu não estou falando aqui a mistura de água e ferro, não é isso. Eu estou falando uma única fase de agregação, como a água, o ferro, etc. E também qualquer mistura na qual as substâncias estejam totalmente dissolvidas umas nas outras, como no caso, o álcool hidratado. O que é o álcool hidratado? Então, o etanol, né, o álcool etílico, na água. Você não consegue identificar o álcool e nem a água. Você já, uma bebida alcoólica, né? Digamos, aguardente de cana, né? A conhecida cachaça. Coloca-se 100 ml, digamos, de aguardente no copo. Então, quem vai tomar aquela aguardente não diferencia, não sabe quanto é de álcool, nem quanto é de etanol, porque a mistura é muito homogênea, o material está muito homogêneo, tá bom? Outra, o ouro 18 quilatos. O que significa o ouro 18 quilatos? Ouro 18 quilatos é exatamente um material homogêneo, caracterizando uma liga metálica, né? Onde nós temos, nessa liga metálica, nós temos ouro, cobre e prata. Então, ouro, em torno de 75%, cobre, 12,5% e prata, 12,5% aproximadamente. Então, eu tenho aqui 100% de ouro 18 quilates. No entanto, é uma mistura homogênea, porque eu não consegui identificar nem o ouro, nem o cobre e nem a prata. Mas é, de qualquer forma, material homogêneo. Tudo bem até aí, meu caro? Eu dei o exemplo de uma mistura líquida, né? Água e etanol, e uma mistura sólida. Mas ambos é caracterizado como material homogêneo porque apresenta uma única fase de agregação, ou seja, apresenta um único aspecto do seu geral. Beleza? E aí, só para lembrar, né, que todos têm apenas uma fase. Por isso, são também chamados de monofásicos. Monofásico é quando apresentam um único aspecto do ponto de vista macroscópico, quer dizer, você observando isso a olho nu. Alguns exemplos? Sim, olha aqui, ó.
água e açúcar dissolvido. Então, você tem aqui dois componentes. Você tem a água e você tem o açúcar. Portanto, apresenta uma única fase, quer dizer, é monofásico. E, conforme eu mostrei para vocês, aqui água e álcool são dois componentes diferentes, porém apresentando um outro aspecto. Você olha e você não consegue identificar quem é quem. Valeu aí, meu caro aluno? Tudo bem? Compreendendo numa boa? Ah, legal. Agora, vamos partir para material heterogêneo. Material heterogêneo é como se disséssemos que nós temos aqui uma mistura heterogênea, né? É o material que possui duas ou mais fases. Cada fase de um material é identificada pela aparência uniforme e pelas propriedades constantes em toda a sua extensão. Tá joia? Então, cada fase de um material, você identifica, né, pela aparência, né, e pelas propriedades constantes em toda a extensão. Aqui nós temos assim, é o seguinte, ó, água e gelo. Um componente só, né, porque gelo é água do estado sólido, mas quando você observa, existem duas fases, né? Então, nós temos um sistema bifásico, onde caracteriza apenas uma substância, mas você tem uma na fase líquida e você tem um componente você tem esse mesmo componente na fase sólida, dando para você diferenciar, ou seja, caracterizar aí. Com relação à água e óleo e areia. Então, nós temos três componentes, porém, três fases, né? Trifásico, né? E aí, o óleo não se mistura com a água, também a água não se mistura com a areia. E aquele que apresenta maior densidade, com certeza é o que se deposita no fundo do recipiente. Então, nós temos o óleo, que é o mais leve, em seguida a água e a areia, que é o mais denso, né? Nós aprendemos sobre densidade e nós já vimos isso com muita propriedade lá no momento que estávamos estudando sobre a densidade das substâncias. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Então, se você captou até agora, vamos para outro exemplo. Olha só, agora eu não tenho óleo, água e areia, mas eu tenho somente óleo e água. Eu tenho dois componentes, mas o sistema é bifásico, tá bom? E sempre observando, tá vendo? Ó? A água sempre abaixo do óleo. Por quê? Porque a água é mais densa do que o óleo é menos denso. E aí nós temos material heterogêneo, ou seja, ainda uma mistura heterogênea. Ok? Então, esses exemplos ajudam a você visualizar e entender a diferença de um material homogêneo, material heterogêneo, ou seja, mistura como um todo. Beleza? E agora, meu caro aluno, o sangue possui uma só fase? Será que dá para você raciocinar aí, meu caro aluno? Você está aí de olho na nossa aula e você está simplesmente vendo. E o sangue, afinal, será que ele tem uma única fase? O que sabemos sobre o sangue, né? Então, nós temos que observar o seguinte: para estabelecer um critério único, sem dar margem a dúvidas, quer dizer, sem dar margem de erro, os cientistas basearam essa classificação principalmente em dois aparelhos sofisticados: o ultramicroscópio e um aparelho ou instrumento denominado ultracentrífuga, tá bom? O que o microscópio faz? O ultramicroscópio, ele dá um alcance, né? Ele aumenta a nossa visão, o alcance da nossa visão em determinadas partículas, né? E detalhes que apresentam uma determinada substância. E aí, observação do sangue ao microscópio. Então, quando você vê a olho nu o sangue, você diz: ah, o sangue
é uma substância, digamos assim, o sangue é homogêneo. O sangue não é heterogêneo. É um material homogêneo, porque eu não consigo identificar os seus componentes, outros componentes. Porém, quando você coloca uma amostra de sangue no microscópio, olha o que você observa perante o microscópio. Você observa plaquetas, você observa hemácias, você observa leucócitos e você observa plasma, que é a parte fluida do sangue, né? Você tem, então, todos esses componentes agregados no sangue. E aí? Então, o sangue não é mais um material homogêneo, porque microscopicamente eu consigo identificar os seus componentes. Tudo bem até aí? A ultracentrífuga nada mais é de que um equipamento que dá alta rotação na amostra do sangue, fazendo com que os componentes se precipitem, quer dizer, se separem um do outro, para quando eu levar ao alcance do microscópio eu poder identificar detalhadamente. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Então, muito bom esse exemplo aqui, porque todo mundo tem sangue e todo mundo quer saber a respeito da composição do sangue, não é mesmo? E na sequência, agora, nada melhor do que partirmos para o aprender fazendo. E no aprender fazendo de hoje, veja só, o enunciado nos diz o seguinte. Fique de olho aí, meu caro aluno, fique ligado no enunciado, hein? Em um sistema fechado, que contém água líquida, cloreto de sódio, né? Um sal de cozinha dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e gases de nitrogênio e oxigênio não dissolvido na água líquida. Então, podemos afirmar que nesse sistema existem, letra A, 4 fases e 4 componentes. Letra B, 3 fases e 3 componentes. Letra C, 4 fases e 3 componentes. Letra D, 3 fases e 4 componentes. Letra E, 2 fases e 5 componentes. Você aí, meu caro aluno, o que acha, que alternativa você escolheria como a resposta correta? O que essas substâncias, tá bom? Num recipiente fechado, apresenta. Aí, olha só, 4 fases e 4 componentes, tá bom? Só para você entender direitinho quais são os componentes que estão apresentando aí, e as fases também, beleza? Se você compreendeu isso aí, eu convido você agora para um outro aprender fazendo. Por quê? Porque deste aprender fazendo agora é o exemplo de número 3. E aqui está o enunciado. Diz o seguinte, olha. Uma liga metálica de prata e mercúrio é aquecida com a finalidade de separar os componentes. Considerando a liga de uma mistura homogênea, quantas fases existem no sistema? Considerando também que a temperatura do sistema está a 356,7 graus Celsius. Os componentes, mercúrio e prata. Qual a temperatura, o ponto de fusão do mercúrio? Menos 38,9. E o da prata? 960,5. Qual a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição do mercúrio? 356,7 graus. E da prata? 2.100 graus. Então, olha só. Diante disso, considerando a liga uma mistura homogênea, quantas fases existem no sistema na temperatura de 356,7 graus? E aí, será apenas uma? 2 fases?
3 fases, 4 fases ou 5 fases? Tan, 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 tan. Qual a resposta correta, meu caro aluno? Então, 3 fases seria a resposta correta, tá bom? E aí a letra C, porque existem realmente 3 fases, pois a 356,7 graus inicia-se o processo de ebulição do mercúrio, né? Assim, tem-se o mercúrio no estado líquido e também o mercúrio no estado de vapor. E a prata no estado líquido, porque nós vimos, tá certo? Lembra que nós vemos a curva, como acontece? Enquanto o material está só na temperatura de ebulição, temperatura constante, nós temos ali líquido e vapor. Somente quando a temperatura aumenta é que nós teremos o vapor propriamente dito. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Que bacana! Então, nós estamos aqui exercitando e realizando questões mostrando para você que envolve misturas de substâncias, não é? Materiais homogêneos, materiais heterogêneos, etc. Mas fique ligado porque nós temos ainda o quê? Mais aprender fazendo para você, né? Então, vocês estão vendo que nós aqui estamos ainda trabalhando com substâncias, né? Substâncias simples, compostas, misturas, materiais homogêneos, heterogêneos, enfim. Entendendo que são componentes, fases, etc. Né? E aí, o enunciado dessa questão nos diz o seguinte: considere os seguintes sistemas: gás carbônico e oxigênio. Esse aqui é o primeiro, tá bom? Primeiro, gás carbônico e oxigênio. Segundo, água e álcool. Terceiro, granito. Lembra o que é o granito, né? E quarto, o sangue. Diz o seguinte: a alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas representados é: letra A, 1 é homogêneo, 2 é heterogêneo, 3 homogêneo, 4 é homogêneo. Letra B, 1 é heterogêneo, 2 é homogêneo, 3 é heterogêneo, 4 é homogêneo. Letra C, 1 é homogêneo, 2 é homogêneo, 3 é heterogêneo, 4 é heterogêneo. Letra D, 1 é homogêneo, 2 é homogêneo, 3 é heterogêneo, 4 é homogêneo. Letra E, 1 é homogêneo, 2 é homogêneo, 3 é heterogêneo, 4 é homogêneo. Você, meu caro aluno, a identificar gás carbônico e oxigênio, água e álcool, granito e sangue. Quais os tipos de mistura você classificaria esses materiais? E aí, você, será que tem condição, ó, uma vez que nós já aprendemos sobre material homogêneo, material heterogêneo, substância simples, substância composta, fase, componente, enfim. E aí, qual seria realmente a alternativa correta? Vamos lá? Ó. Olha aí, pelo anunciado, está me dizendo que gás carbônico e oxigênio constitui exatamente uma mistura homogênea. O granito, mistura homogênea. 3, mistura heterogênea, não é? Olha lá. 2, lembrando, gás carbônico e oxigênio é 1, então seria homogênea, né? 2, água e álcool seria homogênea também. Já o 3, que é o granito, isso aí seria heterogêneo. Você viu, né? Aquela pedra que apresenta várias cores. E 4, o sangue heterogêneo.
Mas o sangue heterogêneo, você viu que, graças ao alcance do ultramicroscópico, né? E também com a ação da ultracentífica, que na alta rotatividade consegue separar os componentes. Valeu? Então é por isso que nessa quarta questão nós temos aqui a letra C como resposta correta. Mas, mesmo assim, vamos partir agora, vamos ao nosso comentário. Ah, tudo bem. A letra C. Só para a gente entender direitinho, que sabemos que misturas homogêneas são aquelas constituídas por mais de uma substância e se apresentam em uma única fase, como os sistemas gás carbônico, oxigênio, água e álcool. Tudo bem até aí, ó? Então, isso aqui, para que você realmente grave definitivamente. No entanto, sobre misturas heterogêneas, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que mistura heterogênea são materiais formados por mais de um componente e que apresenta mais de uma fase. Por isso, suas propriedades variam em sua extensão. São exemplos de misturas heterogêneas o granito e o sangue. E aí, meu caro aluno, ficou claro aí o comentário da nossa atividade? Olha aí, meu caro aluno, que bacana, para que você possa entender perfeitamente o que nós abordamos nesta aula, ok? O que nós vimos mesmo, aprendemos nessa aula? Nós aprendemos sobre substâncias, né? Os tipos de materiais que existem na natureza, né? E aí conseguimos diferenciar uma substância simples de uma composta, né? Que foi exatamente quando a substância simples, ela apresenta só um tipo de átomo, né? Um tipo de elemento químico, e a composta mais de um tipo de elemento químico. Nós vimos aqui também já o que significa uma mistura, né? A união de duas ou mais substâncias, na qual as propriedades de cada substância permanecem definidas. E sendo assim, essa mistura caracteriza, então, vamos dizer, os materiais em geral, e material para ser homogêneo é só apresentar um único aspecto, ou seja, uma única fase, né? Quando eu visualizo. O caso do álcool e da água, tá bom? O oxigênio e o CO2 no ar atmosférico. E, no entanto, aquele material que é heterogêneo, quando eu consigo identificar aspectos diferentes, os componentes, né, da mistura eu consigo identificar. Porque, no caso, por exemplo, quando eu tenho lá a água, o óleo, né, e a areia, claramente eu podia identificar. E também o sangue, né, que o sangue, a olho nu, é como se fosse um material homogêneo. No entanto, quando submetido a ultramicroscópio, e aí eu consigo identificar os leucócitos, as hemácias, as plaquetas, o citoplasma, que é a parte fluida do sangue, né? O plasma, né? Que é a parte fluida do sangue, que contempla o citoplasma, onde estão várias organelas, enfim. Mas, no geral, vocês aprenderam sobre substâncias, misturas, classificação dos materiais. Agora, o melhor é que voltaremos em seguida, já, para uma breve revisão e você ter sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então?